Olá, seguidores. Nesse vídeo compartilhar com vocês algo muito importante sobre a HGR11. Aqui é sobre a situação financeira de um importante inquilino no fundo. O inquilino que representa cerca de quase 20% da receita de HGRU. Pode ser que diminua alguma coisa aqui com as emissões que o fundo teve recentemente. Eu, Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro, não estou dizendo aqui que esse inquilino ou a HGRU faliram, tá? Mas é bom refletir, tá? Já que o fundo é praticamente quase que negociado à perfeição, como se fosse um fundo perfeito, que não tivesse nenhum problema, mas que você pode ver, vou mostrar para vocês, a HGR11 também pode sofrer com alguns problemas sim, tá? Então, a minha fonte aqui para esse vídeo é o portal Brasil Journal. A manchete, o título é o seguinte: Back to Bases e o iceberg da transformação da Pernambucanas. E aqui é o seguinte, vou ler alguns textos aqui para vocês. E realmente uma situação bem crítica que a Pernambucanas está passando, tá? Então vamos lá. Depois de resolver uma briga societária de décadas, a Pernambucanas está tentando convencer o mercado de que ainda tem um futuro tão glorioso quanto seu passado. A urgência ficou explícita depois que, em março, a PwC incluiu em seu relatório de auditoria de 2025 um parágrafo citando incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional da companhia. Continuando. Os auditores chamaram atenção para uma combinação sensível: prejuízos recorrentes e um capital circulante líquido negativo de 698 milhões de reais na controladora. Então, aqui, o que eu acabei de ler para vocês é o seguinte: aqui a gente tem uma auditoria, a PwC, uma gigantesca, empresa gigantesca, questionando a viabilidade da empresa, se ela tem condições de se manter de pé. E aqui lembrando vocês que a Pernambucanas representa uma parcela bem significativa de HGRU, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, 17% das receitas. Esse valor deve cair com, acho que os 200 milhões de reais que foram captados aqui na última emissão, deve ficar esse percentual, mas ainda assim uma porcentagem alta de HGR11. Ok, continuando a explicação aqui sobre esse trecho. Aqui ele cita capital circulante líquido negativo. O que seria isso? Basicamente é o seguinte: está querendo dizer que a liquidez imediata, ou seja, o caixa, o dinheiro que está em caixa e recebíveis de curto prazo, seja parcelas de cartão de crédito, alguma coisa do tipo, são inferiores às obrigações de curto prazo. Obrigações de curto prazo inclui endividamento financeiro, também tem pagamento de fornecedores, tudo, né? Essa questão mais de curto prazo. Então você pega as entradas e saídas de curto prazo e faça a comparação. Em que ele fala que nessa métrica teria aqui um valor negativo 698 milhões de reais. Então realmente é situação bem crítica, tá? É claro que a empresa ela tem algumas saídas, como por exemplo, ela pode vender ativos, seja alguns imóveis para gerar liquidez, ela pode negociar prazo com credores, mas aqui estão falando de varejo, né? E vocês que tem aquela frase do bom velho Barsi, só tem dois tipos de varejistas, aquelas que quebraram e aquelas que ainda vão quebrar. Então, realmente muito importante isso. E aqui, antes de continuar, para deixar bem claro para vocês, eu divulguei informações e minha análise aqui sobre o caso com antecedência para o meu grupo do Telegram. É que eu tenho que dar preferência aqui pro pessoal que me sustenta, né? Aqui peço perdão aqui para o pessoal da área gratuita, mas sem minha área de membros, o canal não para em pé. Então, caso você tenha interesse de ficar sabendo das coisas antes, clique no primeiro link da descrição e seja membro nível prêmio.
Ok, feita aqui a propaganda, vamos continuar com o caso da Pernambucanas. Agora aqui sobre um fato muito importante de como que a empresa se meteu nessa enrascada. Aqui é o seguinte, a empresa ela vem passando aqui por uma briga societária, uma briga de sucessão dos herdeiros desde os anos 80. Ou seja, estou falando aqui de uma briga, é, 40, 50 anos de briga societária, de briga de herdeiros. Então imagina só uma empresa em meio a essa situação. Vou ler aqui dois textos para vocês. A Pernambucana já havia uma situação delicada antes do parecer, mesmo vendo a briga societária que se desenrolava desde os anos 80. Então, essa briga que ela foi solucionada, apesar de um baita de um atraso, mas solucionado. Aqui outro trecho. Antes do acordo, o controle estava dividido em blocos envolvendo 6 núcleos familiares e 35 acionistas pessoas físicas, e cada grupo tinha seu próprio processo decisório, deixando a companhia lenta. Então, imagina a sua situação. Aqui você tem uma empresa familiar completamente engessada, competindo com companhias como Mercado Livre, Shopee, Shein. Realmente fica muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Primeiro aqui brigou com empresas como a Magazine Luiza, né? Que se destacou aqui muito no Brasil. Agora, mais recentemente, tem a chegada aqui dessas outras empresas focadas unicamente em e-commerce. Imagina o aperto que deve estar passando, né? Se tem mesmo empresas como Magazine Luiza, que estava até bem posicionada, está sofrendo. Imagina que empresa que passou 50 anos em briga societária. E aqui um detalhe, uma curiosidade: o caso aqui foi tão grave nessa questão essa questão de sucessão, que até mesmo virou uma série do Globoplay. Globoplay. Aqui é o título é o seguinte: O Testamento, o segredo de Anita Harley. Então, aqui realmente é um caso muito grave, tá? No entanto, pode piorar ainda mais, tá? Ah, aqui é o explicar outro caso aqui, mais um motivo do porquê que a empresa se meteu nessa situação tão grave. Aqui detalhe, eu tô falando apenas sobre Americanas, sobre Pernambucanas, mas daqui a pouco, terminando aqui de falar sobre a empresa, vou tratar sobre o impacto em HGRU, de que forma isso aqui impacta de HGRU. Então, aqui mais alguns textos para vocês. Detalhe: muitos dos problemas da Pernambucanas foram causados por uma expansão agressiva e desorganizada. A Pernambucanas abriu cerca de 200 lojas em um período de 5 anos. Segundo Doibelli, a tese da gestão anterior é que essa expansão chamaria a atenção do mercado de capitais para uma varejista de forte crescimento e alta penetração no interior do país. O mercado chegaria em uma cadeia com peso nacional na maior parte do estado do Brasil, mostrando forte crescimento e talvez dissesse: depois você conserta. Mas o IPO não veio. A empresa ficou com uma estrutura maior e longe do nível de rentabilidade necessário para sustentá-la. Ou seja, aqui a empresa ela tentou passar por um período de crescimento muito agressivo e tinha como intenção depois vender isso daqui em um IPO para o mercado financeiro. É que já deixa algo que bem nítido para que já está mais tempo no mercado, sabe, né? Que muitos desses IPOs aqui no Brasil não é para captar recurso para depois crescer, é para o controlador, para o acionista, desovar uma coisa que é cara. Então, realmente que a IPO no Brasil é muito cilada, tá? É muito furada, tá? Realmente é quase sempre isso daqui. Uma desova de uma coisa que ele quer vender, vender caro. E aqui, último slide, eu vou tratar aqui sobre a HGRU. Aqui diz o seguinte: o EBITDA do varejo foi de apenas 5 milhões de reais, contra 18 milhões um ano antes. Ou seja, aqui está falando que a estimativa da geração de caixa caindo aqui nos anos, né? Continuando aqui a matéria. O prejuízo líquido no varejo aumentou para 206 milhões de reais, pressionado por essa despesa, por despesa financeira de 121 milhões de reais. Então,
que realmente só número muito cabuloso, né? Número muito preocupante aqui na Pernambucanas. E detalhe, aqui tem muito mais informações aqui sobre a empresa, tá? Depois dá uma lida na matéria, realmente bem interessante. Pois bem, agora aqui vou dar minha opinião e falar sobre as consequências disso para HGRU. É, então, primeiro aqui, a minha opinião. Ah, olha, aqui é o seguinte, para mim acho que é questão de tempo para Pernambucanas pedir aqui uma recuperação judicial, tá? Pelo que eu li aqui, situação bem delicada. O varejo ele é muito complicado, muito competitivo, margens muito apertadas, famílias endividadas. Enfim, acho que é um forte candidato aqui para pedir recuperação judicial, tá? Forte candidato mesmo. Pelo menos foi essa impressão que eu tive. Sobre os impactos aqui para HGRU. Então, numa eventual recuperação judicial, geralmente é que a gente tem uma proteção contra credores e quase sempre a gente tem aqui cerca de 1 a 2 meses em que a empresa fica inadimplente. Ela aproveita que fica inadimplente, né? Aí vai acumulando lá, depois ela entra em recuperação judicial. Esses aluguéis não pagos entram no bolo dos credores da recuperação e depois a empresa volta a pagar o aluguel. Ela tem que pagar o aluguel depois que passa aqui a fase inicial da recuperação judicial. Caso contrário, ela pode ser despejada. Então a gente tem cenário de possível cenário, né, de inadimplência durante 1 ou 2 meses e depois pode ter a questão de entrar com despejo, né? Então a justiça pode ser algo que demora algum tempo e a gente também tem que ver a questão da demanda pelos locais. Além disso, saber a questão da situação da economia também, né? Se vai ter uma economia boa para fazer a absorção dessa possível desocupação desses imóveis. E aqui vamos ver um pouco de algum desses imóveis. Tem aqui Pernambucanas, Ribeirão Preto, pelo menos a cidade positiva, né? Aqui a gente não tem informação de qual que seria a rua para verificar isso. Pernambucana, São Paulo, Rua Direita. Pelo menos está em São Paulo, né? Aqui São Paulo, no Brooklyn, provavelmente bem localizado. Pernambucanas, Tatuí, Pindamonhangaba, Barretos. Ok, tem muita loja, né? Muita loja mesmo. Provavelmente esse processo que eles fizeram aqui de venda foi para gerar mais liquidez e a empresa conseguir lidar com esse endividamento que eles tiveram, né? Mas enfim, aqui muita loja, sem condições de saber qual a qualidade aqui estão bem posicionados ou não. Ok? Ah, então, agora aqui concluindo, não é o fim de HGRU, tá? Não é essa a minha intenção aqui com esse vídeo, mas pode ser um desafio pela frente. Então, a HGRU deve ter esse desafio aqui em algum momento. Enquanto isso, quando a gente verifica que o preço de HGRU ser negociado quase sem deságio, com yield até que bem comprimido aqui comparado com outros fundos, me passa a impressão de que o mercado precifica HGRU como se fosse a última bolacha do pacote, né? Como se fosse quase que perfeito. E aqui só um detalhe, vocês provavelmente vão perceber que a HGRU deve estar entrando em um processo de queda da cotação, muito por conta depois da liberação de cotas da última emissão. Isso aqui pode gerar uma pressão de venda sobre HGRU, tá? Ok. Então, por esse vídeo é isso. Não vou tratar os demais fundamentos de HGRU para esse vídeo. Fica para um segundo momento.
Ok? Então é isso. Peça aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.